Olá, irmãos, a paz do Senhor. Chegamos agora em Levítico 16 para falar sobre Azazel, o bode expiatório. Esse capítulo é um capítulo muito importante, já é o terceiro vídeo que nós fazemos sobre ele. Um detalhe, eu fiz uma pesquisa e fiz um artigo, tá? Um artigo com 9 páginas. Esse artigo vai estar aqui no link da descrição. Vou deixar também no comentário, primeiro comentário fixado, para você acessar e ter acesso às fontes e você também poder pegar todo esse estudo. Não ficou pequenininho, não tem como ficar pequenininho, onde eu peguei as teorias, as ideias, né, que foram surgindo ao longo dos anos acerca de Azazel, desse bode, tá? Porque são 2 bodes e um deles não tem problema algum. Ninguém discute sobre ele, mas o segundo bode, que é o bode que era enviado ao deserto, esses surgiram várias e várias teorias. Nós trabalhamos sobre elas e tá aí para você acessar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Para falar sobre esse bode emissário e o outro também, a gente precisa entender primeiro, haviam 2 bodes. Esses 2 bodes, se você for ler aqui em Levítico 16:5, vai dizer o seguinte, ó: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes. Então, o povo, a congregação dos filhos de Israel, doariam para oferta pelo pecado 2 bodes para oferta pelo pecado, ok? Além do carneiro para o holocausto. Isso aí você já sabe, mas entenda uma coisa, os 2 bodes foram oferecidos, foi doados como oferta pelo pecado. Está aqui em Levítico 16:5, guarda isso. Então quer dizer, tanto o bode que morria como o bode que era enviado fazia parte desse mesmo procedimento. Os 2 seriam apresentados diante do Senhor. Isso vai estar no verso 7. Também pegará os 2 bodes e porá diante do Senhor a porta da tenda do encontro. Então, os 2 já estavam ali diante do Senhor, a porta da tenda do encontro. Era tirado sorte. Aqui no verso 8 fala assim: lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Então, aqui vai ser um desses 2 bodes. Poderia ser qualquer um deles, não há uma distinção. O bode que foi oferecido primeiro, não tem isso. Vai ser lançado, os 2 estão apresentados diante do Senhor, os 2 foram oferecidos como oferta pelo pecado, né? E aí, diante dos 2, tira sorte. Um para morrer, né? O para o Senhor é o quê? Aquele que vai ser oferecido em sacrifício. E o outro para ser o bode emissário, ou seja, para ser o bode expiatório, né, que é aquele que seria enviado ao deserto. E aí eu coloquei aqui um destaque, porque bode expiatório, muitas pessoas não entendem por que é chamado de bode expiatório. Aqui, ó, no verso 10 diz o seguinte, eu vou continuar a leitura porque eu parei no verso 7, né? Então eu vou ler o verso 8, aliás, eu li o 8, e aí fala assim: verso 9, Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado. Então, oferecer seria que ele vai ser sacrificado. Então, aquele que foi para o Senhor, ele vai ser sacrificado. E aí ele fala assim: mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário, que ele vai ser enviado, será apresentado vivo. Olha aí, ele vai ser apresentado, novamente, apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação. Esse bode faz expiação pelo pecado do povo. E aí fala assim: por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode enviado, o bode emissário. Então, é muito importante você ter em mente que esse segundo bode, que é o bode que seria enviado ao deserto, a Bíblia diz assim: o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. É muito importante você saber que é chamado de bode expiatório. Por quê? Porque ele, por meio dele, se faz a expiação do pecado do povo. E a expiação está relacionada inteiramente, repito, inteiramente, com a vida e obra de Jesus, tá? Começando por aí já. Outro detalhe, os 2 bodes, para quem assistiu a aula de Levítico 14, isso vai ficar bem mais fácil de entender, mas para quem não assistiu, assista a aula de Levítico 14. Os 2 bodes, eles são
a figura, a tipologia deles é exatamente a mesma das duas aves que eram oferecidas naquela situação que era até do leproso, né? Da purificação do leproso, exatamente. Você vai pegar aqui Levítico 14, versos 4 ao 7 e Levítico 14, versos 49 ao 53. São duas circunstâncias onde aparecem as duas aves. Uma era sacrificada e a outra era enviada, solta em um campo aberto. Claro que a ave voa, então ela vai para o campo aberto, o deserto, e já o bode tinha que ser conduzido até o deserto. Mas a simbologia é exatamente a mesma. No caso das aves, você não vê nenhum elemento maligno, nada aparecendo ali. Aliás, deixando bem claro, em todo o tabernáculo, em todas as suas peças, em todas as cerimônias, em tudo que acontece acerca de tabernáculo, das festas e do sacerdócio em si, não há absolutamente nenhum elemento relacionado ao maligno. Não há. Tudo o que está acontecendo ali é da ação de Deus tratando o pecado do seu povo. E ponto final. Porque logo no dia da expiação, Satanás seria lembrado, teria uma oferta para Satanás. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem teorias acerca de Azazel. O nome Azazel significa bode, ok? Bode enviado. O próprio nome Azazel diz bode enviado. Esse é o significado da palavra. Mas aí você vai ver o seguinte, as teorias seriam, primeiro, que seria o nome de um sátiro. Sátiro é a ideia que se tinha de que haviam animais malignos no deserto, né? Você vai ver isso depois, vai aparecer meio homem, meio bode, coisas desse tipo. Evidentemente, animais possuídos por demônios ou demoníacos mesmo, ou demônio. Essa é a primeira ideia, tá? Essa é a primeira teoria que a gente vai explanar ela muito claramente sobre isso. A gente vai falar primeiro sobre isso, e falar quem começa a falar sobre isso também, né? A palavra sátiro, ela aparece muito poucas vezes nas traduções, mas todas elas você vai observar que ela está contextualizada com animais, né? Com avestruzes, hiena, bezerros e etc. Outros animais. E aí ela deveria ser traduzida como bode, né? Mas você tem aqui também a segunda situação, é tentar atribuir a Deus um plágio de um culto pagão, né? Então eles tentam falar assim, isso aí já fazia parte de um rito hitita, fazia parte de um rito mesopotâmico e etc e tal, e aí foi absolvido pela cultura hebraica. Olha, isso aí é colocar Deus plagiando, né? E aí é inaceitável a gente ter esse tipo de argumentação, porque simplesmente coloca Deus como ele sendo copiador. E na prática, isso precisa ficar bem claro aqui para você. Na prática, você que vê todo esse tipo de cerimônia, de ritos que ocorriam no Antigo Testamento, às vezes você olha e fala assim, mas algumas religiões fazem isso. São eles que copiam, não é Deus que copiou. Então nós precisamos entender que o inimigo, ele faz o quê? Ele é enganador. E o que ele faz? Ele não pode ser Deus, então ele se comporta como se fosse Deus. Então ele copia tudo que Deus faz para tentar se sentir, né, endeusado. E a grande questão que vai aparecer aqui também é que Deus condena. Deus condena ritos relacionados a demônios. Logo à frente, Levítico 17:7 fala assim, nunca mais oferecerão seu sacrifício aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso será por estatuto perpétuo. Deuteronômio 32:17 fala, ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificar a deuses que não conheceram, né? E aí vai falar sobre isso. Deus condena todo tipo de rito que está relacionado com demônios. Então, por que no dia da expiação, esse bode seria uma espécie de simbologia relacionada a demônios ou ao próprio Satanás? É uma das outras teorias, né? O deus sátiro, o demônio, o próprio Satanás, né? Seria esse bode, Azazel, seria uma figura, uma tipologia de Satanás que levou sobre si o pecado de todos nós. Faz sentido isso? Para e pensa, né? Ou até um anjo caído, né? Por quê? Porque alguns, pegando fontes extra-bíblicas e elevando a um nível de inspiração onde a Bíblia fica como algo secundário,
Pegam lá, por exemplo, 1 Enoque 10, 8, fala assim: toda a terra foi corrompida através das obras que foram ensinadas por Azazel, a ele atribuir todo o pecado. Mas peraí, esse livro ele vai ser datado do século II a.C., muito depois de Levítico. É claro que você pode ter passado por várias alterações e você está trabalhando com tradição, comentários rabínicos acerca da Escritura. Você não está trabalhando com Escritura propriamente dita. Alguém vai dizer: ah, mas Judas citou o livro de Enoque. Judas não citou um livro. Você pode conferir lá na Bíblia. Judas citou uma profecia. Profecia passava-se por meio oral, poderia ser redigida em vários e vários documentos, vários textos, mas Judas não cita exatamente um livro. Judas cita uma profecia. Ah, mas ali constava essa profecia. Sim, você pode ter partículas de profecia escrito num livro, no outro e no outro. Não quer dizer que você está dizendo que todo aquele livro, todo aquele conteúdo, inclusive o que chegou até nós, dizer que todo aquele conteúdo é inspirado. São duas coisas completamente diferentes. Vamos lá. Então, eles dizem que esse anjo caído, chamado Azazel, né, a ele atribuir todo o pecado. Então, Azazel não seria lá no livro nem o maior deles. Por exemplo, Samiasa, você tem outros, né? Então, o que acontece? O que tem desse bode de receber relacionado com esse Azazel, ser o Azazel que vai receber todo o pecado? A Bíblia fala sobre isso. Tem alguma coisa no Novo Testamento que revela isso para nós? Porque deveria ter e não tem, né? Por exemplo, seja Satanás ou qualquer anjo caído, ou uma suposição dessa, para e pensa. Qual é o destino que a Bíblia fala sobre Satanás? Para ele ir sozinho e receber o pecado de todos. Será que isso está escrito? A Bíblia diz que antes de Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Ponto. Depois ela fala que Satanás e todos, Satanás, os seus anjos, e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles vão ser lançados igualmente no lago de fogo. Então não tem nada na Bíblia falando assim, Satanás sozinho vai levar a carga dos pecados do mundo, porque quem purifica e quem afasta de nós, como diz aqui o Salmo, olha aí que interessante, Salmo 103, né? Salmo 103, deixa eu pegar aqui, no verso 12, fala assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Quem é esse que está afastando as transgressões de nós? Será que seria Satanás? Um anjo caído? Não, nós vamos saber quem é. A terceira teoria é que Azazel seria o nome do local, do lugar onde o bode era enviado. Mas essa teoria também ela cai por terra. Por quê? A ideia seria: envia o bode para Azazel, aí lá para aquele lugar. Pensa bem, eles estão no deserto, ok? Quando o texto é escrito, eles estão no deserto do Sinai, e ali todo ano tinha que se fazer o Yom Kippur, tinha que fazer o dia da expiação. Então ele pega aquele bode, o homem que vai estar ajudando o sumo sacerdote, pega o bode, vai a uma distância longa, né? E levaria a um local chamado Azazel. Eles mudaram de lugar por cerca de 40 vezes no deserto. Eles montaram e desmontaram aquele tabernáculo cerca de 40 vezes. Então, será que ele tinha que voltar lá no local chamado Azazel para fazer isso? Agora para e pensa, quando o tabernáculo entra na terra prometida, lá na terra de Canaã, e ele fica em Siló, por exemplo, será que no dia da expiação tinha que pegar esse homem, levar o bode até o deserto do Sinai, num local chamado Azazel? Então ela não faz o menor sentido. Tanto é que quando o templo é construído, no dia da expiação, o que eles faziam? Eles tiravam o bode para fora da cidade, ponto. E está correto. Não precisava ser um deserto de areia. A palavra que está relacionada no hebraico com o deserto ali, ela fala de um local inabitado, ou seja, um local fora do acampamento. Então saiu da cidade, é um local inabitado, o bode já foi enviado ao deserto, tá ok? Criou-se um costume, a partir do segundo templo, a ideia seria, qual é o costume? De levar o bode para um local escarpado e jogar ele num penhasco, né? Então jogava ele no penhasco para ele morrer.
Mas isso não tem nada disso na lei. Isso foi uma ideia que surgiu deles jogarem, atribuindo a ideia de levar para Azazel, seria um local... porque o texto fala sobre uma terra árida, uma terra assim, e eles levavam ele para um local, num penhasco, e jogava ele, né? Inclusive, tinha um procedimento interessante, né? Que eles faziam o quê? Isso não está na lei, mas foi uma tradição. Eles pegavam uma fita, né? Uma fita de lã, e essa fita de lã, tingida de carmesim ou de escarlate, eles amarravam no chifre do bode e pegavam uma parte dessa fita e amarrava na porta do templo. Quando o bode era jogado e quando o bode morria, o que acontecia? Essa fita ficava branca. Então eles entendiam que os pecados foram perdoados. Baseado em quê? Baseado nesse texto aqui, ó, o texto de Isaías, capítulo 1, verso 18. O Senhor diz: venham, pois... Eu vou colocar aqui, ó. Vinde, então, e arrazoemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, qual é o procedimento? Amarrava-se ali essa fita, né, um fio escarlate, amarrava-se no chifre do bode e amarrava um pedaço dele na porta do templo. O animal morreu e aí o que acontecia? O fio do templo ficava branco e então eles compreendiam que estavam perdoados. Conta-se que 40 anos antes do templo ser destruído, em 70 depois de Cristo, o fio parou de ficar branco. É mais ou menos o período em que Jesus morreu, né? Então, que ele foi morto lá na cruz. Então, para-se de acontecer esse evento. Se isso for verdade ou não, isso faz parte da história e da tradição, se isso for verdade ou não, né, a gente tem que entender o seguinte: eles contam um testemunho muito claro, isso aí é a tradição judaica, eles contam um testemunho muito claro que a partir do momento que Jesus morreu na cruz, os sacrifícios pararam de ter efeito para eles mesmos, até que o templo foi destruído em 70. Vamos lá, então ser o nome do local não faz sentido por isso, porque não tem como enviar esse bode de Jerusalém, eles não levavam lá para o deserto do Sinai, eles em Siló, né, quando acontecia esse dia da expiação todo ano, eles não levavam até um local chamado, eles simplesmente tiravam para fora do arraial. Como diz a Bíblia é simples, acho que as pessoas ficam tentando inventar, parece que o arroz com feijão não faz, né, não alimenta mais. Então, vamos lá. Quarta ideia, o apelido. Azazel seria o apelido do próprio bode escolhido para ser enviado. Afinal de contas, Azazel está relacionado com o bode e ir embora. Bode ir embora. Ou seja, o bode que é enviado ao deserto. Tá ok? Para e pensa um pouquinho sobre o que nós falamos e o que você leu na Bíblia sobre o bode expiatório. Ele está relacionado com a oferta do pecado que Israel daria ao sacerdote. Então, pegue do povo de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado. E aí, os 2 bodes são oferecidos como oferta pelo pecado. Depois, o bode expiatório é colocado diante do Senhor à porta da tenda. Aqui não é o verso 5, o verso 7. Então, ele é colocado diante do Senhor na porta da tenda. O bode expiatório foi sorteado como o bode emissário. Certo? Verso 8. Depois, ele é apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação. Irmãos, isso aqui é fundamental. É para fazer expiação por meio dele e ser enviado ao deserto. Não há nenhuma fala na Bíblia que condena esse bode, que coloca ele de uma forma demoníaca ou como se fosse um protótipo de Satanás, até porque isso não bate com o destino de Satanás. Muito pelo contrário. E aí, ele recebe a imposição das mãos, né, e leva sobre si todos os pecados do povo pelo deserto. Versos 20, eu vou pegar esse texto aqui para a gente ler, para a gente estar bem por dentro disso. Ó. Vou pegar o verso 20. Depois de fazer expiação, aí já é expiação lá feita pelo holocausto e tudo mais, pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, são 3 elementos físicos, na expiação do santuário, tenda e do altar, Arão fará chegar o bode vivo. Aqui já vai ser a expiação do povo.
porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode. Está pegando o pecado, está confessando, está colocando sobre a cabeça, ou seja, sobre a pessoa, entre aspas, do bode. Ele está recebendo todo esse pecado. Depois, enviará o bode ao deserto, o bode que está com esse pecado, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Veja bem, se você parar para pensar, o que a Bíblia fala? Que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo cumpre exatamente os dois papéis do bode, o de morrer, aquele que morre, lá no início, e aquele que leva sobre si os pecados. Portanto, você vai pegar, por exemplo, a carta de Barnabé, vai fazer essa atribuição exatamente dos dois bodes sendo figura de Cristo. Justino Mártir, também vai fazer a atribuição dos dois bodes sendo Cristo. Você vai ter um outro exemplo, por exemplo, que é neutro. Simplesmente Flávio Josefo, que era sacerdote em Jerusalém, da época ali de 30 e poucos depois de Cristo, ele simplesmente vai narrar que haviam os dois bodes, ele não fala nada que um bode tinha relação com coisas demoníacas e nada disso, simplesmente ele fala que um bode era morto, o outro era enviado pelo deserto por causa do pecado do povo. Então, você sabe que a Bíblia, se você pegar e ler, você lendo o texto sem as confusões, sem os comentários que querem ver coisa onde não tem coisa, você simplesmente vai entender um bode, como aliás, corrigindo aqui, não corrigindo, dando ênfase a um detalhe, todas as ofertas tipificam Cristo. Ele é a oferta, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é tudo aquilo ali, está mostrando o plano de salvação, onde o nosso Deus é o grande responsável por tirar o nosso pecado. E por isso que ele envia o seu Filho ao mundo. E aí, ele levou sobre si os nossos pecados. Essa que é a grande mensagem do Evangelho, a mensagem do sacerdócio, das festas e do tabernáculo apontam para Cristo, tá ok? Deus te abençoe, vou deixar o quadro livre, mas todas as informações que estão no quadro estão no artigo que eu falei, que vai estar debaixo do vídeo aqui para você ler, compartilhar e que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.